Assim, é muito horroroso, né, Josias, quando a gente vai vendo os detalhes dessa investigação do INSS e até os apelidos, né? O careca do INSS. É muito absurdo. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele participou ontem da audiência da Câmara dos Deputados e ele fez referência a esse careca do INSS. Ele falou, eu botei o careca lá, ironizou o ministro. Vamos ouvir o que ele disse ontem no Congresso Brasileiro. A tecnologia permite crimes modernos. Você não precisa matar fisicamente ninguém, você mata a reputação da pessoa, multiplicando mentiras, multiplicando inverdades. Mas como eu sou um verdadeiro cristão, a minha tese de Cristo é de que a verdade sempre vence. A verdade é libertadora. Então a minha verdade vai ser colocada em xeque e cada um vai ver quem está falando a verdade. Antes, em nenhum governo, no governo anterior, não houve nenhuma ação. Por que então não fizeram? Tem várias denúncias, eu não vou citar nome, eu não gosto disso, eu não nasci para dedo duro, mas tem citações de gente, por exemplo, um tal de careca, que age dentro do INSS há mais de 15 anos. Eu montei e botei o careca lá. De onde surgiu esse cara? Tenho amizade com muitos carecas. Um está aqui, Mário Eres, que é meu amigo e é careca. Mas tenho certeza que não é este o careca. Não é este o careca. Mas de onde surgiu? De onde surgiu esse careca do INSS? De quem é a responsabilidade desse careca do INSS ter roubado de aposentados e pensionistas, Josias? O mais grave, Fabiola, é que o Lupe reconhece que havia um elefante na sala e ele reconhece também que não viu o elefante. E nada é mais indisfarçável do que um elefante. O elefante chama mais atenção do que o próprio careca. O careca era um operador. Agora, colocado sob holofotes pela Polícia Federal, o operador simplesmente entrava no INSS e trocou propinas por acesso ao bolso dos aposentados. Os aposentados foram assaltados. Começou o assalto na gestão do Bolsonaro e se multiplicou durante o governo Lula. E o Carlos Lupe não se deu conta, mas ele utilizou um trecho bíblico que é o mantra do Bolsonaro. Ele disse, a verdade sempre vence, a verdade é libertadora. Todo mundo sabe que esse versículo bíblico, segundo o qual conhecereis a verdade vos libertará, é o mantra do Bolsonaro. Então, o Lupe, sem querer, está utilizando até a pregação bolsonarista para tentar se eximir de responsabilidade. O problema é que não dá. Não dá para um ministro da Previdência agora alegar que o escândalo existe há muito tempo, esse careca estava lá há mais de 15 anos. O problema é que o governo Lula não foi eleito para contemporizar com desvios. Não foi eleito para permitir que os aposentados fossem assaltados. Se o assalto começou lá atrás, o ministro deveria ter corrigido. E é muito curiosa a manifestação do ministro Carlos Lupe na Câmara, que ele está com a gestão cercada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. E aí ele apresentou, durante essa audiência na Câmara, uma fórmula para acabar com o assalto de entidades sindicais dos aposentados. Ele não cogita moralizar o controle da Folha. Estão lá roubando há 15 anos. E o plano dele é deixar a clientela do INSS, abandonar a clientela do INSS à própria sorte. Com quase 2 anos e meio de atraso, o ministro da Previdência vem dizer agora que ele avalia que o governo não deve se meter nessa relação entre entidades sindicais e aposentados. Não vejo uma solução para o INSS continuar sendo intermediário nessa relação. E aí ele diz, se não estancar esse câncer agora, ninguém segura mais. Ora, devia ter estancado lá atrás. Ele foi informado do câncer em 2023 e ele permitiu que o câncer se disseminasse, se multiplicasse durante a gestão do Lula. E agora a Polícia Federal atribui a assessores do Lupe, assessores que ele acomodou na cúpula do INSS, a multiplicação desse câncer. Os assessores do Lupe, segundo a Polícia Federal, trocaram propinas pelo acesso não autorizado ao bolso dos aposentados. E depois da fechadura arrombada, o Lupe quer derrubar a porta.
ele avalia agora que o ideal é que os sindicatos de francaria assediem livremente os aposentados sem o anteparo que a lei obriga o INSS a fornecer. Então, é como se ele tivesse cego e agora ele enxerga o melhor caminho é sair da intermediação, tirar o INSS da jogada, deixa lá os aposentados à própria sorte. Né? E a solução veio do neto do ministro. Ele próprio revelou. O que tem que fazer? Ora, se eu sou uma associação, disse o ministro Lupi, eu busco o beneficiário e, como diz o meu neto, faz um pix aí, vovô. Então, o Lupi acha que as entidades têm que assediar o aposentado e obter lá diretamente a contribuição. E isso é a manifestação do Lupi, Fabiola, é a demonstração mais eloquente da diferença entre a genialidade e a estupidez. A diferença entre o gênio e o estúpido é que o gênio tem limites, a genialidade tem limites. A certa altura, o Lupi disse lá na Câmara que a prioridade dele é proteger os aposentados. Alguém que alega não ter visto esse assalto bilionário que vitimou a clientela do INSS. Agora se diz protetor, não é um protetor dos sonhos. Né? Na verdade, o Lupi virou um desafio à oftalmologia. E eu acho, Fabiola, que se o neto do Lupi tiver menos de 5 anos, o Lula deveria considerar a hipótese de nomear o neto para o lugar do avô. Porque eu me lembro sempre, diante desses grandes escândalos, do teatro infantil. Teatro infantil com aqueles enredos básicos. Ali as crianças acabam se integrando à catarse, elas participam do espetáculo, elas interferem na história, vaiam os vilões, torcem pelos heróis e entram no palco às vezes, avisam o Chapeuzinho Vermelho aos berros que o lobo mau está se aproximando, que vai atacar. Então, o que faltou ao Ministério da Previdência foi uma criança de 5 anos que saltasse da poltrona do Ministério em chamas para gritar para o Lupi: vovô, pelo amor de Deus, fuja dos seus assessores, vovô. Então faltou uma criança de 5 anos. Talvez o Lula deveria considerar a hipótese de nomear para ministro da Previdência o neto do Lupi. Acho curioso essas relações, o Josias trazendo. Eu quero voltar um pouco mais, as pessoas estão curiosas para saber um pouco mais de detalhes sobre esse careca do INSS, né? Quem é esse careca do INSS? Tem uma reportagem na nossa página do UOL, que é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando que, apontando, inclusive, e trazendo um pouco mais os detalhes de quem é ele. Segundo as investigações, ele atuou como um facilitador e foi uma ponte no repasse dos valores desviados do INSS, movimentando pelo menos 53 milhões e meio de reais entre 2022 e 2024. Então, pegando aí o último ano do governo Bolsonaro e pegando 2 anos do governo Lula, por meio de uma consultoria para entidades associativas que atuam junto ao órgão. O careca do INSS ainda teria repassado 9 milhões de reais a servidores e empresas ligadas à cúpula do INSS. Então, esse é um dos personagens desse escândalo, desse roubo, dessa sem-vergonhice que aconteceu no nosso país. E é muito duro, né? Você ouvir aí nas declarações do Carlos Lupi, ele querendo escorregar da responsabilidade do careca do INSS. Tá lá, né, Thales? Tá sem som, eu não sei se é lá ou... Agora vai lá, Thales. Era aqui. Pode ir. O Lupe falou, o careca tá lá desde antes, eu não conheço esse careca, quem indicou foi o pessoal de Bolsonaro, Temer, e eu não tenho nada com isso. A verdade é o seguinte, o Lupe se tornou um grande problema para o governo. E o PT, eu conversei com o pessoal, dirigentes do PT, etc., o PT gostaria que o PDT, o Lupe é presidente nacional do PDT, que o PDT solucionasse o problema, porque para o governo será péssimo ter que demitir o presidente de um partido aliado com a força,
com a ligação que tem com o PT, o PDT. Então, o PT gostaria muito e está trabalhando para isso, para convencer o PDT a solucionar o problema, trazer uma nova solução. O PT argumenta que, mesmo que não se encontre nada contra o Lupe, antes dessa audiência na Câmara, a posição formal do governo, uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. O governo dizia assim, se não encontrar nada contra o Lupe, não podemos fazer nada. Mas o caso, a avaliação da direção do PT é o seguinte, quanto mais tempo passar, e é isso que está sendo dito ao PDT, quanto mais tempo passar, mais desgaste será para o ministro e para o próprio PDT. E também acaba sendo para o governo. Então, deixar o tempo passar nessa situação não é bom para ninguém. Ele pode não ter roubado, se envolvido pessoalmente, mas, no mínimo, errou, foi incompetente. E isso, por si só, é motivo para afastamento. A outra questão, primeiro, então, como é que o PDT solucionaria? Bastaria indicar um substituto. Pode até ser que se faça isso, se indicar o substituto, aproveite, por exemplo, uma reforma ministerial para resolver o problema do PT, do PDT, do Ministério e também até esse novo partido aí, essa frente, essa aliança aí dos progressistas, e resolver todos os problemas, vários problemas do governo, junto com a reforma ministerial, junto ao Congresso. Pode ser, seria uma possibilidade, mas depende ainda do PDT tomar uma atitude. Agora, o PDT não está disposto. As pessoas do PDT com quem eu conversei dizem o seguinte: tirar o presidente do partido é nos dar um motivo para sair do governo. Eu não acredito muito nisso, muito embora o que eles estão dizendo, respondendo ao PT. É nos dar motivo para sair do governo e nós, embora sejamos um partido médio, de 17 deputados, nós damos todos os votos para o governo. Então vai perder todos os nossos votos. É uma chantagem na prática. É uma chantagem. E que não se completaria porque muita gente do PDT está no governo até a cabeça. Não tem por que votar contra. Então, a situação agora o PT está trabalhando nos bastidores para ver se o PDT se toca e resolve o problema com o presidente nacional do partido, convencendo-o a pedir o boné. É difícil, porque o próprio Lupe saiu ontem dizendo que não há hipótese dele ser demitido. Ele ouviu isso do presidente. Não, olha, Lupe, tenha calma, a gente não vai te demitir. Mas o presidente diz isso porque não pensa em tomar uma atitude de demitir. Esperam os petistas que o Lupe e o PDT tomem essa atitude. É tão curioso ele falar isso, né? Ele, na fala de ontem, ele disse: a minha saída do ministério está totalmente descartada. Está totalmente descartada. Chega a ser um pouco arrogância, não é, Thales, quando ele fala isso? Você diz até, imagino que informação aí de apuração sua, de que ele ouviu isso da boca do Lula. E pega mal pro Lula ele dizer isso, né? Aí depois ele tenta corrigir no meio dessa fala, dizendo, mas quem tem que decidir isso, na verdade, é o presidente. E eu sei que eu tenho a confiança dele, estou trabalhando para elucidar tudo o que tiver de errado. E aí, depois também, eu não sei se foi antes ou depois, a fala dele extremamente atrapalhada naquele quebra-queixo, e no qual ele disse, a gente sempre soube, não vamos fingir, a gente sempre soube que tinha. Aí ele fala, mas eu fui surpreendido pelo volume, a gente sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, o 135 denunciava isso. Aí trouxe uma falta de responsabilidade, quer dizer, se tinha algum tipo de denúncia, se tinha algum indício, alguma possibilidade de aposentados estarem sendo roubados,
Ele não fez nada? Quer dizer, não sabia o tamanho, Exato. não sabia a dimensão. Mas ele não fez nada? Não tomou nenhuma atitude? Durante 2 anos, Fabíola, durante 2 anos não fizeram nada. E são milhares de casos. Não é assim, eu soube que havia casos e havia alguns casos. Não havia alguns casos. Ele soube que havia milhares. O presidente do INSS soube que havia milhares e todo mundo sabia que havia milhares de casos. A mídia sabia, a imprensa sabia. Então, ele tinha que ter tomado uma atitude. Levou 2 anos. Ele disse que agiu rapidamente. 2 anos. Isso não há justificativa para isso. Agora, mesmo que ele não esteja envolvido, tem-se que dar o benefício da dúvida, o fato é que foi incompetente. E a incompetência é motivo de sobra para demitir um ministro de Estado, para se afastar do ministro de Estado. Ele vai se desgastar. Daqui para frente, ele só vai se desgastar.